Boa tarde, eu me chamo Eliane da Silva, estou aqui na Premier TV hoje para entrevistar uma pessoa muito importante. Ele se chama Felipe Zorzo, ele é cirurgião dentista com formação em odontologia do sono, com foco no trabalho do ronco e apneia, algo muito interessante. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Então, eu vou perguntar aqui para o Felipe, como as pessoas que estão nos assistindo, Felipe, podem identificar se ela tem algum problema com o ronco e a apneia, ou como ela também pode identificar em alguém do convívio dela. Como ela faz essa análise? Vamos lá, como é que a gente descobre se a pessoa tem o ronco e a apneia? Isso. O ronco é mais fácil. Muitas vezes o parceiro já está há muito tempo reclamando daquilo, inclusive, e dependendo do grau, às vezes a gente escuta do lado de fora da porta. Então, o ronco é mais fácil de descobrir. Tá? Para quem está sozinho, a gente pode até gravar esse sono da noite, tem aplicativos que fazem isso. Em relação à apneia do sono, que são paradas respiratórias durante o sono, nós podemos ir pelos sintomas ou por exames. Então, assim, a maneira mais fácil de fazer é com um sensor desse tipo aqui. Um sensor pequeno, que ele vai no dedo, você dorme com ele e quando você acorda, ele lhe diz se você ronca, se você tem paradas respiratórias ou não, e alguns outros dados que vão me permitir dizer se você tem ronco se você tem apneia. E o ronco ele também grava. Fora o sensor, o que a gente pode fazer? Ir pelos sintomas, principalmente. Você acorda durante a noite para ir no banheiro, você ronca, você acorda cansado. Isso são sintomas primários da apneia do sono. Muitas vezes a pessoa está achando que é por N motivos e, na verdade, ela não está dormindo bem, por isso que ela tem tantos problemas. Sim. Eu até quero pedir desculpa, porque quando a gente falou do ronco gravar, eu comecei a rir, porque eu tenho na minha família e isso muitas vezes vira motivo de piada lá em casa, né? Porque às vezes a gente nem sabe a seriedade de tudo isso, né? Então, para que isso não vire motivo de chacota, como acontece na minha casa, conta pra gente, Felipe, quais são os principais prejuízos que a pessoa tem por conta desses distúrbios? O ronco, hoje ele é levado como chacota, assim, né, no Brasil. Mas, na verdade, ele é um assunto muito sério. Porque o ronco, um terço das pessoas no Brasil tem apneia, que é o estágio 2 do ronco, e ela traz mais de 40 doenças. Ela causa, muitas das doenças são as principais causas de morte hoje no Brasil. E, assim, está muito presente na família das pessoas. Um terço das pessoas, é muito difícil a família que não tem alguém com esse problema. Sim. Então, ele não deveria ser levado na chacota, e sim como, olha, vamos checar isso. Se eu ronco, provavelmente eu não durmo bem. E se você não dorme bem, você não vive bem. A gente estava falando sobre a questão de ansiedade, né? Que a pessoa passa a ter ansiedade também, e muitas vezes ela não tem nem noção que isso está ligado com a apneia, e vai no médico, acaba tomando antidepressivo e talvez ela não consiga nem alcançar o real problema dela, né? Com certeza. Né? Você falou ali dos problemas que trazem para a gente. Hoje, fora a pressão alta, diabetes, você ter todo tipo de problema no coração, AVC, isso são problemas comuns que a apneia vem a trazer. A depressão e a ansiedade estão altamente relacionadas, porque além da apneia sobrecarregar o seu corpo durante a noite, ela não te permite dormir. E a privação do sono, ela já causa diversos problemas. É muito difícil você lidar com o seu dia a dia, com a vida como um todo, se você não dorme. Se você está com essa privação de sono, isso vai levar a uma sobrecarga, você não vai conseguir processar direito as coisas do seu dia a dia, e isso vai levar a um estresse muito grande na sua cabeça, e isso pode sim levar a uma depressão e ansiedade. Quando a gente trata a apneia, isso melhora muito a questão de ansiedade das pessoas. Eu tenho pacientes que falam, olha, um exemplo que eu tive recentemente, o paciente falou, olha, eu não posso tomar café, porque eu fico extremamente ansioso durante o dia se eu tomar o café. E aí deu uma semana tratando, ele falou, olha, agora eu estou conseguindo tomar café. E não faz mais isso. Eu acordo bem, eu não passo o dia preocupado, e eu tomo um café e está tudo certo. Então, tu vê a diferença que faz você dormir bem com coisas que às vezes a gente nem acha que tem a ver.
E fala pra gente alguns sintomas que tu percebe que é muito comum nos homens e nas mulheres. O que afeta, sim, nos homens e nas mulheres, que isso incomoda muito as mulheres. Uma delas me falou que está relacionada à menopausa e a engordar, né? Sim. A apneia, ela age um pouco diferente no homem e na mulher, mas assim, nós vemos que, basicamente, as pessoas que têm apneia, elas dormem muito mal, então elas começam a ficar mal-humoradas, elas começam a ficar estressadas durante o dia a dia. Só essa falta de sono, mau humor, isso leva a mais brigas no casal, isso já causa uma redução por si só da libido e da intimidade do casal, isso incomoda bastante. Na hora de dormir, muitas vezes é uma corrida para ver quem dorme primeiro, porque quem dormir depois não dorme, por causa do barulho. Sim. Então isso causa muitos problemas. E fora isso, um dos efeitos que a apneia faz, que afeta muito o homem e o pessoal não conhece, é que pode causar impotência, porque ela sobrecarrega o sistema vascular e isso causa esse tipo de prejuízo a longo prazo. Então é bem comum, junto com toda essa disfunção, com tudo isso aí, é muito comum então a gente identificar, me corrija se eu estiver errado, problemas muito sérios no casamento, não é? Com certeza. Há uns anos atrás, inclusive, um levantamento mostrou que era a terceira maior causa de divórcio no Brasil. Nossa. E muitas vezes porque, não só pelo ronco, mas é que começa a ficar tão ruim a situação na hora de dormir, que vai um para cada quarto. E aí você tira esse momento de intimidade, de planejamento, de conversa do casal à noite, antes de dormir, e começa a virar dois amigos dentro da mesma casa. Isso afeta demais a relação. E sabe o que é pior? É que se você não chamar o Felipe para resolver o teu problema, você se separa e vai levar o problema para a próxima ou para o próximo. Não é, Felipe? Tem que resolver, né? Eu já tive pacientes chegando para mim dizendo, olha, eu estou no meu terceiro casamento e essa semana eu estou fazendo os papéis do divórcio. Eu não aguento mais o ronco porque ele não deixa eu manter nenhum casamento. Tudo porque ele não te conhecia. E é fácil de resolver, bota um aparelhinho bem pequenininho na boca. Isso mostra pra gente como ele pode resolver. Esse aqui é um dos modelos que a gente tem de aparelho. É basicamente um aparelho, ele é bem pequeno, esse é dividido em duas partes. Ele encaixa na arcada dentária e ele mantém à frente a mandíbula. Quando a gente joga para frente a mandíbula, a gente abre a passagem aérea, que é a causa do ronco. O ronco é um fechamento parcial ou total da passagem aérea aqui na garganta, que jogando para frente a mandíbula, a gente reduz ou até elimina ele. Então é um mecanismo relativamente simples. Tem mais de 50 anos aí já de estudos em cima, não é um tratamento milagroso, é um tratamento já estudado, que funciona. E é simples. Um problema tão grave, que causa tantos problemas. E tem uma forma de ele identificar, de ele chegar no teu consultório, olha, eu quero saber se eu tenho um problema com a apneia. Consegue medir isso? Tem um aparelho para isso? Sim, o que eu mostrei antes, a gente tem esse aparelho aqui do Biologix, né, que hoje é um excelente método de diagnóstico. Você coloca no dedo, dorme com ele, de manhã a gente tem um laudo médico dizendo se você tem apneia ou não tem. Super simples, acho que todo mundo deveria fazer isso, visto que um terço da população tem um problema tão sério. Então, e o interessante é que a gente está falando sobre esse assunto, eu estava conversando com o Felipe, quantas pessoas já vieram na minha mente, que já reclamaram de problemas assim, inclusive pessoas que passam a dormir em quartos separados, e isso afeta muito a vida do casal, e vai trazendo outras consequências, e muitas vezes a gente vai tratando outros sintomas, às vezes até com excesso de medicamentos, e não chegou na raiz do problema. Então, o quanto é importante algo que a gente não está acostumado a falar, e sabendo que o Brasil tem um índice tão alarmante, né? A gente estava fazendo uma comparação com outros países, e o quanto é importante você buscar esse conhecimento. Então, você pode procurar o Dr. Felipe, pesquisa, analisa, ele vai te orientar para saber se você tem ou não. Você já pode começar esse diagnóstico em casa, né? Conversando com seu parceiro, porque é tão triste a gente estragar uma vida, um relacionamento por conta de algo que a gente é ignorante no assunto, né, doutor? O senhor pode ajudar nesse sentido, né? Com certeza. E é uma coisa que constantemente isso acabando com relações que poderiam ser fantásticas,
por causa da hora do sono. Isso causa um trauma. Toda vez que a gente vai dormir junto, ao invés de ser uma coisa boa, é uma coisa ruim. É a hora do pesadelo ali. Sim. Então, assim, se você reduz isso, se você melhora essa parte, muitos relacionamentos que terminam de uma forma ruim poderiam ir para frente. E a estatística de vida aumenta, doutor? Olha, temos alguns estudos mostram uma redução de 10 a 20 anos na expectativa de vida da pessoa que tem apneia não tratada, pela sobrecarga do corpo. A pessoa não dorme a vida inteira bem e sobrecarrega o corpo a vida inteira. Isso leva ao encurtamento da vida, porque essa sobrecarga vai levar a doenças que vão levar a gente à morte. Não é muito divulgado, mas quando você dorme bem, você vai viver mais. E é uma coisa relativamente simples. E uma doença grave encurta a vida da gente. Então, se você se ama, se você se curte, procura o Dr. Felipe, porque ele vai te ajudar a aumentar a tua longevidade. E é algo sério, tá? Muito sério. Doutor, como as pessoas fazem para te encontrar? Aonde que elas te acham? Conta aí pra gente. Hoje eu atendo em Florianópolis e o contato pode ser tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. Eu tenho o Instagram, que é o Doutor Sem Ronco, personagem de fantasia que eu criei para chegar justamente às pessoas que estão tendo esse tipo de problema. E entrando em contato ali, muitas coisas eu já converso pelo próprio aplicativo, antes da consulta mesmo, para ver quem que eu realmente posso ajudar. E depois eu separo uma consulta normalmente de 2 horas para conversar com a pessoa, ver todo o problema dela e ver, olha, onde é que eu posso te ajudar. Sim. E normalmente a gente consegue, assim, a gente já vê de cara, olha, isso aqui tem a ver com a apneia e a gente vai conseguir te ajudar. E a diferença é muito grande. O seu Instagram tá aí na telinha, não tá? Sim. Então tá, pessoal, procura ele. No Instagram dele tem bastante assunto ali, bastante informação bacana para você tirar suas dúvidas. Não deixa que um problema que é tão sério afete a tua vida ao ponto de criar outros problemas na tua relação. Tá bom? Então, muito obrigada, doutor Felipe. Tenha uma ótima tarde. Foi um prazer entrevistar você. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre esse assunto que também afeta a minha vida e dos meus familiares. Tenham todos uma boa tarde.